Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabelle e eu tô de volta dessa vez para falar sobre Everlast da Sarah Rowland. Este livrinho aqui eu recebi na caixinha do Turista Literário de agosto, então sim, eu consegui atualizar as minhas leituras do Turista a ponto de vir com um vídeo super atual para vocês. Afinal, a caixinha de setembro só chega no final do mês, início do mês de outubro, e eu pretendo continuar assim nos próximos meses. Everlast se passa num ambiente um tanto quanto medieval, com propriedades quase feudais, enormes, com aristocracia, com lordes e com carruagens. E Everlast é uma das residências do reino de Sempera, de uma família riquíssima que são os Girlings. E o reino de Sempera, ele é um reino extremamente fortificado e isolado do resto do mundo. Por que ele é isolado? Porque a rainha mandou. E a rainha mandou isolar o reino porque ela não quer que nenhum outro reino do mundo saiba sobre a existência do ferro sanguíneo. Reza a lenda do local que muito tempo, nos primórdios de Sempera, dois seres míticos, que eram o aprendiz e a feiticeira, criaram o ferro sanguíneo a partir de tecer o tempo ao sangue e transformar o sangue em ferro. Dessa forma, os anos, os dias, as semanas e os meses de vida de uma pessoa, eles podem ser extraídos através do sangue e vinculados a moedas. E essas moedas passam a ser a economia do local. Então você paga as coisas com dias de vida, ou com semanas de vida, ou com anos de vida. E dessa forma a gente tem as pessoas extremamente ricas, né, os nobres, que eles têm aí centenas e centenas de anos, porque além de extrair o ano pelo sangue, você também consegue tomar anos, porque você consegue pegar essa moedinha lá de talvez um ano e dissolver numa bebida quente e tomar, e aí você adquire essa quantidade de tempo, você soma ao seu tempo de vida. Então os nobres têm aí centenas e centenas de anos, tem cofres cheios de moedas e anuais e de todas as formas, e a gente tem também as pessoas que são super pobres e que tem que se sangrar até a morte para poder pagar as suas contas. A Jules Amber, ela é uma pessoa que odeia Everlast e odeia os Girlings, e ela é uma menina que vive ali numa linha tênue, bem pobre mesmo. E ela odeia tanto Everlast, a propriedade, e a família Girling, que é uma família super rica, porque ela vivia com o pai em Everlast. Eles inclusive trabalhavam lá, eles tinham uma vida relativamente boa, porque apesar da família Girling ser detestável, eles pagam bem. E eles tinham uma vida ali razoável, e ela, quando criança, inclusive brincava com os dois lordezinhos, que são crianças também na mesma época, que são o Rowan e o Liam. Porém, ela presencia uma cena envolvendo os dois irmãos que ela não poderia ter presenciado, ou talvez não deveria ter presenciado, e isso com medo do que ela pode contar e do que ela pode falar para as pessoas. Ela e o pai dela são expulsos de Everlast. A partir daí, eles estão fugindo ali, principalmente do Liam Girling, e eles passam a viver muito pobremente, muito precariamente, e o pai dela tem que começar a se sangrar para poder pagar as contas e conseguir o que comer. 10 anos se passam desse fato, e a Jules, agora com 17 anos, ela pode também começar a se sangrar para pagar as próprias contas, já que o tempo do pai dela está nitidamente se esgotando. Porém, quando ela vai fazer isso, ela se oferece a fazer isso com um credor que está ali na casa deles para cobrar as dívidas. O pai dela não aceita de forma alguma, e eles têm uma dívida muito alta. E a única forma que a Jules tem de pagar isso, e ela negocia isso com o credor, é dali a alguns meses. E ela vai conseguir esse dinheiro / tempo voltando a trabalhar em Everlast de uma forma um tanto quanto sorrateira e escondida. Ela espera que ninguém reconheça ela, porque as pessoas nobres geralmente não prestam tanta atenção assim nos servos, e já se passaram 10 anos, agora ela é uma menina de 17 anos, e eles estão contratando pessoas porque a rainha está vindo a Everlast para o casamento de sua descendente, a Aina Gold, com o mais novo lordezinho lá, que é o Rowan, que agora também está lá nos seus 17, 18 anos.
E aí a Jules consegue voltar a Everlast escondida, inclusive escondida do pai, porque o pai não aconselha que ela volte. E em Everlast ela começa a descobrir algumas coisas e que talvez o passado dela não seja muito bem só o que ela se lembra. Ela tenta ali esconder do Liam, principalmente, e do Rowan. Ela tem uma paixonitezinha pelo Rowan e ela não quer ser reconhecida, mas ela é. E também ela se aproxima tanto da rainha quanto da Ina Gold, que é a descendente da rainha, e as coisas começam a ficar um tanto quanto estranhas e mistérios começam a ser revelados, e é isso que a gente acompanha neste primeiro volume, que é narrado em primeira pessoa pela Jules, e a gente vai acompanhando essa trajetória dela para descobrir o que realmente envolve ele, toda essa atmosfera de Everlast e até mesmo do reino inteiro de Sempera, e descobrir a ela mesma, e isso pode ser uma descoberta que vai alterar o tempo em si. Então é muito interessante o livro, como eu disse, é uma fantasia com uma vibe medieval, mas com a inovação total da questão do tempo como moeda, como a valorização mesmo do seu tempo de vida, né, dessa crítica, assim, e que é vinculado ao seu sangue. Então, é muito legal, é uma fantasia que eu recomendo muito, e como primeiro volume de uma série, tem algumas coisas, algumas especificações, algumas obrigações que eu, meramente mortal, acho que o livro deve seguir, e ainda bem que a Sarah Rowland faz isso muito bem. A primeira coisa quando você cria um ambiente ou uma realidade diferente, por favor, explique essa realidade, explique este ambiente. Fale o porquê dele ser assim, mesmo que seja um mínimo pra gente entender aonde a gente está indo. Eu fiz uma crítica há um tempo atrás o primeiro livro de uma outra série, que é o Noivos do Inverno, que me decepcionou bastante, e a autora não faz isso, entendeu? Ela ambienta assim, ambienta do tipo você entender o que está acontecendo, do que são as arcas, e de visualizar o ambiente você consegue. Porém, ela não explica como que surge aquele mundo. Ela deixa entender que ele surgiu por conta de algo importante, mas ela não te dá nenhum tipo de informação. E eu acho que isso tem que ter no primeiro livro de uma série, porque você tem que conseguir entender o ambiente que você está ali vivendo junto com o personagem. E aqui em Everlast a gente tem isso muito bem. A gente consegue, além de visualizar as vilazinhas, o castelo enorme, a grande diferença social, a questão das carruagens, da aristocracia e até mesmo das roupas, é muito fácil da gente imergir nesse universo. E também a questão do ferro sanguíneo, ela explica de uma forma que você lê aquilo como se fosse algo natural, algo que já acontecesse corriqueiramente, que a gente usasse o tempo como moeda toda vez aí, e isso não tem nada demais. Então até mesmo o processo de transformar, de tirar o sangue da pessoa e transformar em moeda, ela explica. Então essa naturalidade que percorre o livro, pra mim faz toda a diferença e faz com que você se envolva mais com a história, já que você consegue entender tudo aquilo que está acontecendo ali. Além disso, que eu acho muito importante no primeiro volume de uma série, não só no primeiro volume de uma série, mas numa série como um todo, é que cada história, cada livro tenha o seu fechamento, ele seja uma história com começo, meio e fim, apesar de que é claro que a trama principal vai percorrer toda a série. Aqui eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem do que eu tô falando. Por exemplo, Harry Potter. Harry Potter a gente tem, durante os 7 livros, o Harry contra o Voldemort, isso é a história por trás de toda a trama, mas cada livro do Harry Potter tem o seu começo, tem o seu meio e tem o seu fim, entendeu? Ele não termina com nenhum cliffhanger absurdo, que você não tá entendendo o que tá acontecendo, que você tá totalmente perdido. Não, você tá num ponto da história tal e aí deu uma paradinha e depois você vai para outro ponto. E isso também acontece em Everlast, o que me deixa muito feliz, porque eu detesto
detesto histórias que ficam totalmente abertas e você não sabe o que tá acontecendo. E aqui não, aqui a gente tem a expectativa sim pro próximo livro. Ela revela algumas coisas, inclusive, que você não tá esperando aqui no final, então tem uns plot twists bem interessantes, pelo menos um deles. 2, na verdade, que você não tá esperando, então isso aumenta a sua expectativa, porque é bem mais pro final, então você já aumenta a expectativa pro próximo livro, mas a história, ela tem um fechamento legal aqui, então isso pra mim também faz toda a diferença. Esses são os 2 pontos que eu analiso mais. Olha, eu falando como se fosse super entendida de séries. São os pontos que eu analiso mais pra me prender mesmo a uma série e querer ler os próximos livros. E eu já estou ansiosa para o segundo livro, que, se eu não me engano, chama Evermore, e ele já está em pré-venda lá fora, porém a gente não sabe quando chegará ao Brasil, mas já está em pré-venda lá fora, e eu também não sei quantos livros são essa série. Mas eu recomendo muito a vocês que gostam de fantasias. Esse é um livro bem legal, é um ambiente bem legal, uma leitura rápida, uma leitura gostosa, é uma leitura muito envolvente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica mais uma dica de leitura. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não esqueça. Se inscreva também no canal se é a primeira vez que você aparece por aqui, ou se por algum motivo você ainda não é inscrito. Isso ajuda muito a gente a aumentar cada vez mais o nosso canal e poder alcançar mais pessoas com as nossas opiniões. Além disso, todas as nossas redes sociais estão aqui embaixo. Acompanhe a gente por lá também, porque todas essas são meios de comunicação que a gente tem com você e, afinal de contas, a gente está aqui para isso. É para trocar experiências literárias. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau!